Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do curso livre de neonatologia. Deixa eu chegar na página aqui do curso, tá bom? A gente sempre coloca alguns vídeos interativos de acordo com o conteúdo da matéria, tá? Então a gente já falou de diversos temas e agora a gente vai falar do teste. Cadê aqui? Teste do olhinho já foi falado, teste do coraçãozinho. Então vamos lá. Embora 1 a cada 2 recém-nascidos a cada 1000 apresentam cardiopatia. Caso recebam alta do hospital sem diagnóstico, isso acontece porque a alta hospitalar ocorre em até 48 horas de vida e o RN nasce no momento de muitas alterações que podem ainda estar se manifestando com a ausculta cardíaca aparente da normalidade. Então, geralmente o RN tem alta em 48 horas pós-nascido. Então, dentro desse período é feito o teste do coraçãozinho para saber se existe algum tipo de anomalia ou não com esse RN, tá? Por consequência disso, muitos bebês podem evoluir para choque de hipóxia e óbito precoce, tanto atualmente as cardiopatias congênitas em cerca de 10% dos óbitos infantis. Então, a hipóxia é falta de oxigenação por conta de algum problema cardíaco que esse RN possa ter, tá? O teste do coraçãozinho deve ser feito entre as 24 e 48 horas de vida antes da alta hospitalar. E todo recém-nascido aparentemente saudável em idade gestacional menor que 34 semanas. E como funciona? A colocação do oxímetro de pulso, que é assim que o teste do coraçãozinho é feito, a partir da colocação do oxímetro de pulso. Os sensores são posicionados nos membros superiores direitos e em um dos membros inferiores também direito. Assim, as extremidades devem ficar aquecidas para uma aferição adequada. Então, vai colocar tanto na mãozinha direita, no pezinho direito, tá? E a frequência que vai dar nos dois monitores tem que ser praticamente equivalentes. Então, a avaliação do monitor, como funciona? Quando o RN não apresentar alterações, o monitor mostra uma onda de traçada homogênea com saturação periférica maior ou igual a 95, tanto na medida do membro superior e do membro inferior, que é braço e perna. Mão e perna, né? Pé. Mesmo assim, sendo diferença entre ambos pode ser de até 3%. Aqui na figura 4, mostramos a saturação de oxigênio periférica de 95% superior em membro inferior com diferença de saturação menor que 3%. Então, 3%, gente, é aceitável. Não tem nenhum tipo de risco dentro desses 3% que pode dar a menos que pode ser aceitável, tá bom? Teste da orelhinha, também chamado como triagem auditiva, deve ser feito preferencialmente entre 24 e 48 horas também de vida do RN. Caso isso não seja possível, a orientação é para que seja realizado até o primeiro mês de vida ou até o terceiro mês de vida das lactantes, considerando prematuros e crianças que passaram por longos períodos internados. Então, o que acontece, gente? O teste do ouvidinho também pode ser feito de 24 a 48 horas após o nascimento. Mas se por algum percalço não tenha como ser feito dentro desse hospital após o nascimento, ele pode ser feito do primeiro até o terceiro mês de vida, mas quanto antes for realizado, melhor vai ser, tá? A incidência de perda auditiva na infância é de 1 a cada 6 nascidos vivos normais e 1 a cada 4 com aqueles com fatores de risco. Entretanto, o teste do ouvido deve ser realizado em todas as crianças que já fossem avaliadas e apenas recém-nascidos com fatores de risco de diagnóstico de crianças para perda auditiva que ficaria na faixa de 40 a 50%. Então, ele tem que ser feito para evitar esse acúmulo de RNs com perda de audição. Porque se corrigido anteriormente, pode ser muito mais fácil do que chegar no futuro e não ter nem como uma outra forma de correção, tá? O teste da orelhinha deve ser realizado da esquerda para a direita, respectivamente. Assim, por meio de 2 etapas, o teste restante. Então, o que seria isso? Para os recém-nascidos sem fator de risco, é realizado o exame de emissão de otoausculta. Em caso de falha, os testes repetitivos do potencial evocado auditivo do tronco encefálico e no caso de 3 tentativas seja bem sucedida, a criança deverá ser monitorada até os 3 meses. Então, caso após uma primeira forma que possa ter acontecido algum problema após o teste,
e depois novamente ele faça ideia normal, essa criança vai ser monitorada por um tempo, até para poder manter um controle sobre isso, a situação. Nesse caso, gente, é para os RNs que não tem nenhum fator de risco. Agora, já para os que têm fator de risco, usar o teste em modo de triagem. Então, o que vai ser feito? É um teste rápido, simples, não invasivo, excelente, para identificar a maioria das partes, das perdas, porém ele não é capaz de identificar alterações retrococleares mais comuns do que recém-nascidos e fator de risco, pois isso também realiza ao longo de um início de PAET. O PAET é indicado para recém-nascidos com um fator de risco semelhante em 2 falhas de testes e ao seguir é significativo e a parte diminui-se o número de falsos positivos. Então essa parte não vai deixar acontecer os falsos positivos, porque o teste, gente, pode dar tanto certo para positivo, negativo ou inconclusivo. E também temos os falsos positivos, tá? Todos os neonatos com malformação do orelha, mesmo com unilateral, devem ser encaminhados diretamente para o otorrinolaringologista. Então ele já vai ser encaminhado para ele poder estar sendo feita essa correção ou ver o que pode ser realizado para que ele possa ter uma melhor forma de escutar, tá? Para pacientes com fatores de risco, sem fator de risco primeiro, desculpa, em caso de 3 primeiras tentativas tenha sido mal sucedida, então o RN deve se retornar para um período de 30 dias para uma nova realização do PET automático. Para pacientes com fator de risco, em caso de teste PET automático, em modo de triagem não tenha sido bem sucedido, a criança deve ser realizar os testes após 30 dias. Então vai aguardar um prazo de 30 dias para poder voltar a realizar esses testes, tá? O teste da linguinha, então nós vamos ver, é feito a partir da aplicação do protocolo do freno lingual. Então tem que saber história da criança, avaliação antifuncional e avaliação de sucção na parte nutritiva e nutricional. Então o que vai ser feito? Para avaliação dessa triagem, vai ser realizada somente a avaliação automotifuncional do bebê nas primeiras 48 horas após o seu nascimento. Após o seu nascimento na maternidade, a única parte que tem seus scores avaliados isoladamente. Essa avaliação já permite identificar os casos de anquiloxia mais severos e também indicar a frenotomia, que é a lingual, antes da alta hospitalar. Então tudo isso vai ser identificado antes da alta hospitalar, porque pós-alta hospitalar fica muito difícil para estar identificando. Só mesmo nas consultas de costume desse RN, tá? Que vai ter os controles, né? Desculpa. Elevação da língua, a técnica, elevar a língua, deve-se realizar a lavagem das mãos, calçar luvas do procedimento. Após isso, os dedos indicadores introduzidos embaixo da língua, em suas margens laterais, para que possa fazer uma elevação. A técnica da avaliação do frêmur da língua com indicações de introdução da língua para baixo. Então o que vai ser feito? A técnica ela vai ser com indicadores introduzindo embaixo da língua, que é para saber se ele tem esse frêmulo ou não, que vai atrapalhar ele ter a questão do manusear até das palavras mesmo, tá? Caso existam dúvidas da pontuação, mas não seja possível realizar o frêmur da língua, deve ser encaminhado para o retestes após 30 dias. Então todos os testes, gente, são bem parecidos com o prazo que vai ser feito esse retorno para poder manter essa questão desse RN, tá? Teste do pezinho. O teste do pezinho é bem conhecido, né? Ele é feito entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Procedimento da coleta: luvas de procedimento, né? Posição da criança e asepsia realizada no calcanhar de algodão com gás esterilizado com álcool 70. Função das lancetas: devem ser automáticas, estéreis, descartáveis com profundidade de 1,8 mm e 2,0 mm, largura entre 1,5 mm e 2,0. A punção deve ser realizada nas laterais da região plantar, calcanhar,
onde há pouca possibilidade de atingir o osso, e segurança do pé, do tornozelo, removido com o indicador polegar, o calcanhar imobilizando para que seja prender a circulação. Então você vai prender a circulação para que dê um retorno sanguíneo e assim poder coletar as amostras de sangue para poder estar realizando esse teste, tá? Então a coleta de sangue após a punção aguarda-se até o momento que se forme uma gota de sangue e deve ser retirada do algodão com algodão seco ou gás esterilizado, pois também pode conter fluidos teciduais que inferem na análise de uma nova gota e deve ser formada para realizar a coleta do profissional, encostando no verso do papel e desmarcada assim que fizer movimentos circulares para preenchimento de todo o círculo. O sangue deve estar distribuído de forma homogênea, o papel só deve ser afastado do pé do RN quando estiver totalmente preenchido e os limites estabelecidos de papel filtro serve para estipular a quantidade de sangue necessária para análise, sendo o excesso do sangue também que inviabiliza a amostra. Então o que acontece? Quando você tem excesso de sangue, vai inviabilizar essa amostra e não vai dar certo. Então não pode ser nem um quantitativo pequeno e nenhuma quantidade que passe do valor necessário, tá? Não tocar com os dedos na região da coleta, senão compromete a absorção do sangue. O preenchimento dos círculos deve ser sequencial. Caso haja interrupção do sangramento, não massageie-se novamente a região do calcanhar, retire-se o tampão de fibrina de plaquetas com algodão e gás e não, se houver formação de gota, realize nova punção. Se não houver nenhuma formação de gota, realize nova punção no mesmo local anterior. Quando nenhuma das primeiras opções for bem sucedidas, realizar a nova punção no outro pé. Verificação imediata da coleta do papel, filtro elevado acima da cabeça, observando contra a luz. Todos os círculos deverão ter um aspecto translúcido e homogêneo, molhada com sangue. Observe também o lado oposto. Então o que acontece? Você vai preencher todo o círculo com sangue, tá? Vai garrotear o pé. Quando eu digo garrotear, o que? Você vai pressionar para que o sangue saia as gotinhas em cima do próprio círculo. Após você preencher todos os círculos na ordem sequencial, você vai estar levantando acima da cabeça para ver se preencheu tudo certinho, porque do outro lado dá para ver também. Não pode colocar o dedo, mesmo que esteja de luva, em cima do sangue para poder completar. Isso vai atrapalhar no resultado do exame. Então você vai ter que completar com sangue mesmo. Se colocar demais passado de círculo, você também vai estar anulando o exame, tá bom? Observação: se houver dúvidas da quantidade da coleta de todo o procedimento, deve ser repetido em outro papel ou filtro. Curativo: depois da coleta, colocar a criança deitada, comprimir lentamente o local da punção com algodão ou gás até que o sangramento cesse, tá? Então aqui a gente tem uma imagem do local onde vocês vão estar fazendo o preenchimento com o sangue, entendeu? Aqui tem o lote e a validade, tá bom? Todos os recém-nascidos devem ser triados, inclusive os pré-termos. É importante que a criança tenha exposição à proteína antes da coleta. A triagem da feniciltoniúria deve ser válida para lembrar a nutrição parenteral, que apresenta na sua formulação. Assim, para vários aminoácidos que podem causar resultados de falsos positivos. Assim, para os recém-nascidos com mais de 48 horas de vida, e os prematuros de pré-termos estejam recebendo nutrição parenteral por no mínimo 24 horas com 2 kg dia de proteína. Recomenda-se desligar a dieta por 2 a 3 horas antes da coleta, porque senão também pode dar alteração por conta do tipo de dieta que esse paciente está recebendo, que é a dieta parenteral venosa, né? Os recém-nascidos também com peso menor que 1,5 kg, que é um peso extremamente baixo, deverão realizar uma nova coleta em papel filtro do 16º ao 28º dia de vida para analisar a hiperplasia de adrenal congênita. O RN de pré-termo com as punções de calcanhar deve ser evitada, sendo recondicionada a coleta de sangue venoso periférico, evitando as linhas venosas e infusões de medicamentos de nutrição parenteral.
Assim, também recomenda-se a triagem seriada com a obtenção de pelo menos 3 amostras em tempos diferentes. Então, primeiro, ao longo da fase da administração do RN na UTI neonatal, entre 48 e 72 horas de vida, né? A segunda entre 48 e 72 horas de vida e a terceira no momento da alta. Então, vão ser feitas essas 3 tipos de coleta para estar sendo feito as amostras corretas e sabendo qual tipo de resultado correto vai ter desse RN. Doenças. O Programa Nacional de Triagem Neonatal verifica a existência de 6 doenças, que é a fenilcetoniúria, que é o erro inato do metabolismo com padrão de herança assintomática na fase recessiva. Nesse caso, a criança há um acúmulo de aminoácidos e fenitalina no sangue e aumento da excreção urinária do ácido fenilpurívico. E assim a alteração dos níveis enzimáticos. Então, o que vai ser os sintomas? As crianças não iniciam o tratamento até o 3º mês de vida, eles vão desenvolver um quadro clássico de atraso global no desenvolvimento neuromotor. Então, deficiência mental e comportamento agitado, tá? Hipertiroidismo congênito. Definição: incapacidade da tireoide de produzir quantidades adequadas de hormônio tireoidiano e levando à redução generalizada dos processos metabólicos. Assim, considera-se uma emergência pediátrica. Quais são os sintomas? A criança sem tratamento precoce terá um crescimento e desenvolvimento mental severamente comprometidos. A partir da 2ª semana de vida, as crianças terão alterações diagnosticadas que já podem se começar a apresentar nas alterações neurológicas. Dentre as diversas manifestações tem hipotonia muscular, dificuldade de respiratória, cianose, icterícia prolongada, constipação, bradicardia, anemia, sonolência excessiva, livre de retículos, choro roxo, hérnia umbilical, alargamento das fontanelas, mixedema, sopro cardíaco, dificuldade de alimentação, deficiência no crescimento, atraso na dentição, retardo da maturação óssea e elasticidade, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e retardo mental. Então, para vocês verem que o hipotireoidismo congênito no RN é muito complicado, gente, é grave, tá? Doença falciforme. A doença falciforme ela é genética de padrão de herança de assintomático recessivo, onde o defeito na cadeia beta da hemoglobina. Por causa disso, as hemácias assumem o formato de lua, um formato de facão, gente. A hemácia ela é redondinha, ela é uma bolinha, mas quando ela tem essa deficiência, ela vai ter um formato de facão, formato da lua, tá? Então, quais são os sintomas? Tratamento precoce pode apresentar um quadro inicial que inclui irritabilidade, febre moderada, anemia, síndrome de mão-pé, infecções, esplenomegalia. Fora isso, outros achados, principalmente crise de vasos oclusivos cerebral, maior suscetibilidade de infecções. Em casos raros, a primeira manifestação da doença pode ser septicemia. Fibrose cística. O que seria? A doença hereditária com padrão de herança assintomática, recessiva, considerada grave, afeta pulmões e pâncreas, num processo obstrutivo causado pelo aumento da viscosidade do muco. Sintomas: a doença é marcada por períodos de remissão, de exacerbação de intercalados nos pulmões. O muco aumenta a viscosidade nas áreas. Bloqueando a possibilidade da proliferação bacteriana, levando assim a infecção crônica. Pode levar o pulmão até o óbito da disfunção respiratória. Então, gente, a fibrose ela vai afetar mesmo a parte pulmonar, onde esse muco vai aumentar e vai atrapalhar a parte respiratória, tá bom? Hiperplasia adrenal congênita. Definição: engloba o conjunto de síndromes transmitidas de forma de autossômicas recessivas. Elas serão caracterizadas por diferentes enzimas na síntese esteroides e adrenais. No Brasil, a deficiência de 21-hidroxilase é 95%, em seguida das 17-alfa-hidroxilase, sendo 11-beta-hidroxilase muito rara. Quais são os sintomas? Depende da enzima envolvendo o grau de deficiência total. Então, nós temos a forma clássica, que é de 70 a 75% no sexo feminino, viralização genital externa, processo de
andrógenos durante a vida intrauterina. Sexo masculino. Normalmente a diferenciação da norma da genitália externa para a vida intrauterina. Então, tem diferenciação de tanto feminino e masculino na parte genitália externa, tá? Formas clínicas perioral de sal. Então, sinais de virilização em ambos os sexos e não há deficiência mineral cortinal. Repercussão clínica. Então, também vai ter diferenciação nas partes íntimas, tanto feminino e masculino. 3. Formas não clássicas. Início tardio, 15 vezes mais frequente do que a forma clássica. Manifestações podem aparecer na infância e na adolescência até na idade adulta. No sexo feminino, a virilização da genitália feminina é discreta, então é menos aparente, tá, gente? Com uma pubarca precoce, ciclos menstruais irregulares e infertilidade. Então, o que acontece? Pode ocorrer a parte da puberdade precoce, onde a pessoa vai ter ciclos menstruais irregulares, essa menina, né? Quando ela ficar mais velha, e sem contar que isso vai acontecer precocemente na vida dela. Já no sexo masculino, o quadro costuma não ser tão diagnosticado. Alguns pacientes podem ser até assintomáticos, porque não percebem que vão ter essa doença. Deficiência de biotinidase. A doença metabólica hereditária que cursa com defeito no metabolismo da biotina, organismo incapaz de usar a forma ligada à proteína e vem da dieta. Essa herança é autossômica, recessiva. Então, o que seriam os sintomas? Manifesta a partir da 7ª semana de vida com distúrbios neurológicos cutâneos, com crises de epiléticas, hipotônicas, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, alopécia, que é a queda de cabelo, dermatite eczematoide, distúrbios visuais e auditivos e atraso motor na linguagem também são vistos como. Então, é uma parte, gente, que afeta toda a parte neural, que a pessoa pode perder cabelo, a parte dela cutânea também vai ter problemas, atraso no desenvolvimento psicomotor, dificuldade na fala, tanto também na visão e na parte auditiva. Então, essa deficiência, ela é muito severa, entendeu? Pegando essa parte neural total, ok? Então, vamos lá. A gente finalizou mais uma parte da apostila. A gente vai começar no próximo aula, o capítulo 4, que é a nutrição infantil e aleitamento materno.